Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus amigos, meus irmãos, minhas ovelhas. Pela graça de Deus, nós estamos vivendo esse período dos 43 dias de encorajamento. Eu louvo a Deus por ter colocado essa intenção no nosso coração de estarmos nos encorajando uns aos outros. E nesta semana nós vamos ouvir as meditações, as devocionais sendo feitas pela irmã Thaís Souza Lacerda Ribeiro. A Thaís é casada com o Tiago, a Thaís é mãe do Gustavo, a Thaís é formada em farmácia e está fazendo medicina. Ela é uma pessoa muito querida na nossa igreja, muito respeitada, muito carinhosa e muito pronta a ajudar, a socorrer as pessoas em momentos de aflição. E então ela vai falar com muita propriedade, ela vai falar daquilo que ela já experimenta, que ela vive, que ela tem praticado. Então a minha oração é que Deus nos abençoe. Eu estou muito feliz e creio que você vai ficar feliz também, vai continuar feliz com esses momentos de encorajamentos. Então que Deus te encoraje nesta semana através da irmã Thaís. Então Thaís, que Deus nos abençoe e você está com a palavra. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Meu nome é Thaís, eu sou farmacêutica, atualmente sou acadêmica de medicina e estou muito feliz em estar aqui, em receber esse convite do pastor Arildo para estarmos conversando sobre a saúde. E essa semana nós vamos tratar um tema muito importante, que é o cuidando da própria saúde. Vamos falar sobre as principais maneiras de cuidar da saúde, vamos falar sobre os principais sintomas e doenças que acometem a nossa população e vamos terminar na sexta-feira falando sobre a saúde da mulher e a saúde do homem. Então, o que você precisa fazer para ter uma vida saudável? Neste início de ano, gostaria de lhe encorajar a estar mais sensível, a ter um olhar mais sensível aos sinais que o seu corpo lhe dá. E eu deixo uma palavra hoje para você que é a prevenção. A medicina preventiva é uma forma eficaz para manter a saúde, pois visa a prevenção da doença no lugar do tratamento da doença. Mas o que acontece na nossa realidade é justamente ao contrário. A gente fica com uma dor por vários dias ou espera que essa dor seja persistente para aí sim procurar um especialista. Então, eu lhe convido a inverter esse processo e assim garantir uma melhor qualidade de vida. Para isso, essa semana nós preparamos para lhe orientar sobre esse acompanhamento, a fim de que você assuma o compromisso chamado prevenção. Hoje, então, eu vou conversar com vocês sobre algo muito realizado, algo muito clichê, que todo mundo diz que vou fazer um check-up. Hoje eu decidi fazer um check-up médico, mas o que é um check-up médico? Eu vou estar explicando para você os principais exames, por que eles são passados, para que eles são passados, para que você tenha uma noção melhor daquilo que está acontecendo com a sua saúde. Em resumo, esse check-up é uma avaliação que busca ser a mais completa possível. Então, nós vemos exames laboratoriais, clínicos e de imagem. Frente a essa importância, ele precisa ser feito anualmente ou de acordo com o estado da sua saúde, semestralmente, e isso vai depender do seu médico que vai avaliar e passar para você. Não podemos esquecer que cada pessoa é única e que na medicina não tem uma receita de bolo que é igual para todo mundo. Então, o médico vai avaliar o que você precisa fazer, mediante alguns critérios, como, por exemplo, a sua idade, o seu sexo, e uma coisa muito importante, o seu histórico familiar. Poucas pessoas se atentam a isso, mas é muito importante você conhecer a história de doença da sua família, principalmente dos seus pais, dos seus irmãos e dos seus avós. Eles dizem muito a respeito sobre você. Um outro fator importante que eu vou te mostrar é a questão das doenças cardíacas. Por exemplo, se o seu pai ou os seus irmãos tiveram um infarto de 65 anos para baixo, ou a sua mãe ou irmãs de 55 anos para baixo, você é um fator de risco a ter um infarto também. Então, você precisa estar atento a todo o histórico familiar da doença e relatar isso ao seu médico na consulta, para que ele possa estar traçando o melhor tratamento para você. Você também precisa estar atento ao seu histórico de doenças, aquilo que você teve na infância, na sua juventude, na vida adulta, aos medicamentos que você toma. Você precisa ter um checklist de tudo que você já viveu e daquilo que você está fazendo. Quando você for ao médico, você precisa ter uma listagem dos medicamentos que você toma, escrito no papel ou no próprio celular, quantos medicamentos você toma, a dosagem, quantas vezes por dia.
Isso é muito importante, até que vai que acontece alguma emergência, você é levado para um hospital, você ter esse relatório com você faz muita diferença na hora que você for ter um atendimento. Então, eu vou estar agora falando os principais exames, tá? Esses exames que eu vou falar agora são para qualquer idade. Qualquer idade. Vamos lá, hemograma. Hemograma, muitas pessoas falam assim, vou fazer um hemograma completo. Na verdade, não tem essa distinção de hemograma ou hemograma completo. São a mesma coisa, porque não tem como diferenciar. E esse exame avalia as condições clínicas do paciente e ajuda a identificar possíveis doenças, como anemia, infecções ou até mesmo a leucemia. O hemograma é dividido em série vermelha, série branca e a parte de coagulação. Então, eu consigo ver como estão as células, o tamanho, o formato, a quantidade, se a função está ok, se eu tenho nutrientes ok. Na série vermelha é muito importante porque ela faz o transporte de oxigênio para os tecidos, para os órgãos. A série branca é um exército do nosso corpo, ela que nos defende. E olha que interessante, ela é dividida em patentes. E cada um tem a sua função, e nós temos vários pelotões espalhados pelo corpo, vários quartéis espalhados pelo corpo. Quem nunca teve uma dor de garganta e sentiu aqui no pescoço mais inchadinho, ou então aqui na axila um carocinho mais inchado, são os quartéis divididos pelo seu corpo. Então, quando eu tenho muitas pessoas nesse meu quartel, eu tenho uma produção excessiva dessas células, quer dizer que eu estou passando por uma inflamação, uma infecção. Agora, quando eu tenho ele reduzido, quer dizer que eu estou passando por algum problema, como uma doença autoimune, ou uma doença no fígado ou no baço. Então, é muito importante, o hemograma me dá essa visão global, me ajuda a diagnosticar e me ajuda a acompanhar a evolução das doenças. Um outro exame também comumente passado é o exame de urina. E o exame de urina fornece um panorama geral da saúde do paciente, principalmente para avaliar distúrbios renais e urinários. Também eu posso ser indicativo para diabetes, para gravidez e até alguns tumores também. E aí é muito importante que você fique atento quando o médico passar o seu exame de urina, na maneira que você tem que colher esse exame, para que não tenha nenhuma interferência. Preferencialmente é a primeira urina da manhã, primeira urina do dia. Você precisa lavar bem as mãos, lavar os órgãos genitais. Depois você despreza o primeiro jato, porque ele vai limpar o canal, e aí você colhe o restante da urina. Você precisa levar essa urina em até 2 horas no laboratório. Uma dica muito importante é você separar uma vasilha, coloca gelo na vasilha e coloca o potinho de urina ali, no meio daquele gelo, fecha bem e leva para o laboratório. Isso vai ajudar com que não tenha algum resultado falso, que não tenha alguma proliferação de alguma coisa ali, porque ele está acondicionado e refrigerado. Nós precisamos estar bem atentos aos nossos excrementos, à nossa urina e à nossa fezes. Eles falam muito do que está acontecendo no nosso interior. A urina pode estar escura, com cheiro forte, e até mesmo, não sei se alguém já passou por isso, a roupa que você acabou de usar, que você pode ter deixado ali no cesto ou no chão, você pode estar com formigas por perto. Isso quer dizer que você está está com excesso de glicose, liberando glicose na urina, e aí pode ser um indicativo de diabetes. Então, tudo no nosso corpo fala conosco. A gente precisa estar sensível ao que o nosso corpo está dizendo. Por exemplo, no exame de fezes, ele identifica parasitas, larvas, protozoários que possam estar ali, verifica a função intestinal, como está o funcionamento digestivo, e até o formato das nossas fezes fala algo conosco. Você sabia que existe uma escala chamada escala de Bristol? Essas escalas são divididas em 7 tipos de fezes diferentes, que vai desde aquelas fezes que as pessoas costumam dizer que são fezes de cabrita, aquelas bolotinhas, até uma fezes mais diarreica. O que isso quer dizer? Se a pessoa está com umas fezes de bolotinhas, é porque ela está muito desidratada. Ela precisa ingerir mais água, ela precisa ingerir mais fibras. Já se eu tenho uma fezes bem diarreicas, ela também está desidratada, porque está perdendo água. Então, precisa hidratar. Então, como eu disse, nós precisamos estar um passo à frente. Nós precisamos estar de olho em todos os sinais, em tudo que o nosso corpo fala conosco. O último exame que é passado para todas as faixas etárias são os exames oftalmológicos. E aí ele indica problemas de visão e também problemas nos olhos, como a questão da catarata, miopia. E aí fica uma coisa muito importante para você estar atento, é a questão da história familiar. Se eu tenho um pai ou uma mãe míopes,
provavelmente aquela criança também vai desenvolver miopia em alguma parte da vida. Então, se você é míope, seu esposo é míope, ou sua esposa é míope, fique de olho no seu filho. A partir dos 4, 5 anos, já pode começar a fazer exames de vista nele para saber se ele vai desenvolver alguma coisa ou não. A partir dos 20 anos de idade, eu pego esses exames que nós já conversamos e acrescento exames novos. Como, por exemplo, é preciso começar a medir a pressão arterial a partir dos 20 anos de idade, para que eu tenha que detectar se você está com a pressão boa, ou está alta, uma hipertensão, ou está baixa, uma hipotensão. Você precisa estar atento aos níveis da sua pressão. Aquele famoso 12/8, essa é a normalidade perfeita. Você sobe um pouquinho, 13/9, ou desce pouquinho, 11/10, mantém esses níveis. É muito importante estar de olho nisso. Um outro exame que é passado também é para ver o colesterol e triglicerídeo. Isso avalia a taxa de gordura de sangue no sangue. Então imaginem só, uma mangueira, e essa mangueira vai representar as suas veias e as suas artérias, e a água representa o seu sangue. Quando eu fecho a mangueira, a água não sai com mais pressão, mais forte? É a mesma coisa, as gorduras quando vão se acumulando, elas se acumulam na parede desses vasos, e aí eu diminuo o espaço que o sangue tem para passar. Ele tem mais resistência, ele tem mais força para passar. E isso pode aumentar a sua pressão e também essa placa de gordura pode soltar, que a gente chama de trombos. E o grande perigo é, esse trombo, quando ele se solta, ele viaja pelo seu corpo. Então ele pode ir para o seu coração, podendo provocar um infarto, para o seu pulmão, podendo provocar uma embolia, e para o seu cérebro, podendo provocar um AVC. Então, não é porque nós somos jovens, eu só tenho 21, 22 anos, que eu não vou esquentar com isso. Você precisa, desde já, estar de olho na sua saúde. Às vezes, a pessoa pode ser magra e achar que está tudo bem, mas ela come um fast food, um hambúrguer, uma pizza toda semana, não está ligando, não faz exercício porque está muito sol, está muito calor, e aí quando vai ver, está tendo um infarto, está tendo um outro problema, porque não cuidou da sua saúde. O outro exame é a glicemia de jejum. Esse verifica o nível de açúcar no sangue. Tanto o açúcar alto quanto o açúcar baixo é importante, é preocupante. Nós precisamos estar de olho nesse nível de açúcar. E aí ele é fundamental para prevenir, detectar e controlar o diabetes. Porque a glicose é como se fosse o combustível para o nosso organismo funcionar. O nosso cérebro precisa de glicose para funcionar. Quando eu oferto menos glicose do que ele precisa, um paciente pode entrar em coma. E quando eu oferto a mais, eu desenvolvo uma síndrome metabólica, várias obesidade, problema na vista, problema nos pés, problema na circulação. Então precisamos estar atentos a esses níveis de açúcar no nosso sangue. Agora, na última diretriz de 2019 e 2020, foi dito que é normal você ter até 100 miligramas por decilitro. Se você tem de 100 a 126, você já é um pré-diabético. E acima de 126, você já é diabético. Um outro exame é a ureia e creatinina, que identifica a função dos rins e sinaliza problemas como insuficiência renal. E os nossos rins são duas glândulas essenciais para nós, porque eles filtram o nosso sangue, eles removem substâncias nocivas ao nosso organismo. Finalizando esses exames, agora é a parte dos exames cardíacos. É um eletrocardiograma, é um ecocardiograma. O nosso coração, ele é perfeito, é uma máquina, é uma bomba. Ele bombeia sangue por todo o nosso corpo. Então, ele tem um mecanismo de funcionamento perfeito. Ele tem uma rede elétrica, ele tem células que geram eletricidade, tem fibras que são como se fosse os cabos de energia que conduzem essa eletricidade por todo o coração e aí dá a força para o coração bater. No exame de eletro, a gente coloca uns eletrodos em pontos específicos e é como se eles tirassem fotos de vários ângulos do coração para ver como está essa condução dessa energia, para ver se ele está batendo no ritmo bom, se está rápido demais ou se está devagar demais. Temos o ecocardiograma, que é um exame de imagem, que vai ver todas as estruturas do coração, ver como o sangue está passando em cada parte, cada elemento do coração, as válvulas, ver os batimentos, o fluxo sanguíneo. Então, essa parte do coração é muito importante estarmos atentos. E, para finalizar, é o teste ergométrico, que é aquele teste de esforço,
Quem já fez sabe como é. Você começa caminhando na esteira e vai ficando mais rápido, você começa a perder o fôlego e ele mede a sua capacidade cardíaca mediante um esforço físico progressivo. Então, são esses os exames que são passados para todas as para a faixa etária e acima de 20 anos. Temos também os exames específicos para mulheres e para os homens, que aí nós vamos estar abordando ele melhor na sexta-feira, que vai ser um dia exclusivo para isso. Mas só para dar uma pincelada, para deixar um gostinho, os exames para as mulheres, também temos o Papa Nicolau, que é conhecido como preventivo. Esse exame ele vai fiscalizar o colo do útero, vai ver se tem infecção, inflamação, alguma verruga, alguma alteração. Ele é muito importante para a prevenção, para prevenir o câncer de colo do útero. Temos também o ultrassom transvaginal, que aí nós vemos o útero, e trompas e ovários, e é perfeito para estar prevenindo câncer de útero, no endométrio, e câncer de ovário também. E também endometriose. A mamografia, que é o principal procedimento para a prevenção de câncer de mama, que é indicado anualmente a partir dos 40 anos. E lembra que eu falei que é muito importante você estar ligado ao histórico da sua família, no caso as mulheres, ligada ao histórico da sua família? Porque se você tem mãe ou avó com histórico de câncer de mama, é de suma importância que você avise isso ao seu ginecologista e para que você possa estar fazendo a mamografia antes dos 40 anos, porque também é um fator de risco para desenvolver. E a densitometria óssea, que analisa a densidade dos ossos e a perda de massa óssea. É muito importante para detectar a osteoporose. E principalmente, após a menopausa, você tem que fazer esse exame anualmente. Para os homens, são 2 exames exclusivos, que é o PSA e o exame de toque retal. E sim, homens, esses exames andam em conjunto. Não adianta só eu fazer o PSA se eu não fizer o exame de toque retal. Um complementa o outro. Por quê? O PSA é o exame que vai medir nível sanguíneo, a enzima PSA, que vai me dizer se eu tenho uma inflamação ou algum possível câncer de próstata. Mas o exame de toque retal é onde o médico vai apalpar a glândula, a próstata, vai ver se está com uma ecotextura normal, se está firme, se tem nódulo, se não tem. Então, um complementa o outro, para assim que eu possa estar diferenciando câncer de próstata de uma HPB, que é uma hiperplasia prostática benigna. Então, agora que nós tivemos essa noção básica dos principais exames que compõem o check-up, podemos ver o quão importante eles são e o quão importante é estar de olho cuidando da sua saúde. Durante essa semana, nós vamos estar de olho nesses sintomas, nesses sinais, para que a gente possa conseguir identificar, conseguindo linkar, ver o que você pode fazer para estar ajudando o seu corpo, fornecendo a ele tudo o que ele precisa para funcionar bem. Uma dica que eu te dou é você sempre fazer no mesmo mês os seus exames. Ou você pode fazer sempre em janeiro, no início do ano, ou então escolha o mês do seu aniversário. Seja um mês seu, de cuidar de você. Então, no mês do seu aniversário, vai ser o mês que você vai fazer todo o seu check-up. E aí você vai garantir que anualmente você está se prevenindo, você está um passo à frente, você está sendo protagonista da sua saúde. E aí eu quero deixar um desafio para você. O desafio de hoje é você pegar o telefone do seu médico, do seu clínico, ginecologista, urologista, cardiologista, aquele que cuida de você, marque uma consulta e peça para ele estar fazendo um check-up para você. Bom, é isso que nós tínhamos para conversar hoje. Durante a semana nós vamos estar conversando sobre outros assuntos também importantes. E agora eu gostaria de fazer uma oração por você. Oramos. Amado Deus Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, por essa iniciativa, esses 43 dias de encorajamento, Pai, que possa, Senhor, realmente ser uma bênção em nossas vidas, que nós possamos estar despertando, Pai, para todos esses assuntos que estão sendo abordados, Senhor. Seja agora, ó Pai, com cada pessoa, cada ouvinte, Senhor, que nós possamos estar, ó Pai, entendendo o quão importante é cuidar do nosso corpo, estar atento a tudo aquilo que o nosso corpo fala conosco, Pai. Nos ajude, Senhor, a estar atentos ao nosso corpo, ao nosso bem-estar físico, mental e social, ó Pai. E que nós nunca possamos esquecer que, acima disso tudo, o mais importante é nós cuidarmos do nosso relacionamento com o Senhor, para que a cada dia nós possamos crescer, aprender e nos desenvolver, estar perto de Ti, sensíveis à Tua voz e entendendo a Tua vontade para nossas vidas.
Nos dê um dia abençoado na tua presença, Pai. É isso que eu te peço, com o perdão de nossas falhas. Em nome de Jesus, amém.